Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Entre os profissionais mais afetados estão policiais, médicos, professores, jornalistas. É uma realidade que todos se frustram com o trabalho, é muito comum isso. Mas qual que é o limite? Como identificar os sintomas e quais os tratamentos da síndrome do burnout? Para entender melhor, estamos com especialistas aqui no estúdio. Com a psicóloga Fátima Ferreira Bortoletti, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Há também psicóloga Ingrid Lame, professora e mestranda em Ciências da Saúde. E Leonardo Siqueira Antônio, psicanalista, doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo e professor de Sociologia no ensino médio. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vamos começar tentando responder o que é o burnout, então. É esse esgotamento profissional, mas detalhadamente o que é? Vamos começar com a Fátima e daí a gente traz para cá. Vamos. O burnout, na verdade, é o esgotamento profissional. Ele vem do estresse profissional, então aquele estresse frequente que você tem no ambiente de trabalho, que é por N razões, né? E a cronificação desse estresse que acumula no burnout. Sim. Mas para você chegar no burnout, você tem várias fases. Na verdade, a gente tem vários sinais de que a gente está adoecendo e a gente não dá muita atenção para esses sinais, né? Porque o nosso corpo vai avisando, as nossas emoções vai avisando, Sim. Né? Então, até a gente chegar no burnout, tem aí um caminho que pode ser evitado. Ele vem do estresse. O estresse faz parte da vida. Sim. Né? Só que é aquele estresse crônico que leva para o burnout, né? É aquele estresse contínuo, aquele estresse que ele sente ali todo dia, né? É isso que vai levando para o burnout. Sim. Aquele fato isolado não leva para o burnout, né? Sim. É que a gente, principalmente, e nem quando a gente viu ali, quem são as pessoas mais afetadas? São policiais, são professores, são profissionais da área da saúde, né? São profissionais que estão muito engajados com o seu trabalho, que sentem muito prazer com o seu trabalho. E aí é que está o perigo, porque quando a gente trabalha no que a gente gosta, que a gente sente prazer, a gente vai passando do limite. E é esse passar do limite também que leva para o esgotamento. Claro. Porque se a gente perceber os sinais, a gente não chega no burnout. Sim. É engraçado você comentar isso, porque as pessoas falam, né, que você precisa aprender a separar o trabalho da sua vida, enfim. O burnout parece que é um pouco isso, a pessoa ela está tão conectada com o trabalho que faz, muitas vezes por gostar muito daquilo, que ela não consegue fazer essa separação. É um pouco disso, Leonardo? Eu acho que é bastante disso, né? Nos últimos 5, 6 anos o termo tem se publicizado bastante, né? Tem se expandido por essas categorias profissionais onde tinham maiores números de diagnóstico, como os professores e os profissionais da área da saúde. Então, nos faz pensar também o que tem se transformado no trabalho nos últimos 10, 30 anos para que surgisse e se expandisse mais esse diagnóstico clínico, né? Às vezes a gente fala sobre o termo neoliberalismo, enfim, mas às vezes falta um pouco de descrição para a gente entender o que está se acontecendo, né? E pouco se fala no terreno da produção, da gestão profissional das pessoas, o impacto do neoliberalismo, né? Então, eu diria que a gente tem 2 momentos, né? Um primeiro momento onde a gestão das pessoas, então, e o sofrimento dela relacionado ao trabalho era ligado a uma visão liberal de que a empresa era uma unidade, todo mundo estava junto organicamente nessa empresa, e o sofrimento desses profissionais fazia mal para os negócios. Sim. Então, eu queria toda uma política de RH para tentar conter esses sofrimentos, porque naquela visão poderia prejudicar o negócio. Hoje a gente vive um outro tipo de paradigma, né? Hoje a gente vê uma gestão de sofrimento, que o sofrimento também ele é produzido, a empresa não é mais pensada organicamente, né? Então eu tenho setores que competem com o outro, competindo por bônus, um ambiente estritamente competitivo, e parece que às vezes um bom gerente não é aquele gerente que tenta pensar no bem-estar dos seus profissionais, e sim empurrar o mal-estar no limite em que no histórico profissional, ao mesmo tempo que a questão de eficiência e produtividade é levada a cabo. Então, nesse terreno onde eu penso a gestão não mais como
bem-estar do profissional, mas sim como produtora, indutora até mesmo de, vou chamar de paranoia artificial, que independente do resultado da empresa, alguns serão mandados embora. Então eu vou ter que escolher por eficiência qual aquele vai ser mandado embora. E nesse terreno terrível, onde eu tenho que trabalhar até o esgotamento, eu tenho um cenário onde esses sinais, né, então o síndrome, falando um pouco da definição, são sinais, né, são sintomas, a gente não está discutindo um pouco as causas, né, parece bastante sinais do esgotamento relacionado ao trabalho. Tem muito a ver com realmente esse modo de produção que a gente vive e com essa precarização do trabalho que tem acontecido. E daí, Ingrid, me lembra muito a profissão, por exemplo, do bancário que trabalha sempre com a questão das metas. A meta deve ser uma coisa enlouquecedora. Tem uma relação, de repente, com a síndrome também? Sim, na verdade, são vários fatores que vão chegando até a síndrome, né? Que como a professora falou, de que o tempo, né, as metas, então é o excesso de trabalho, o excesso de produção e às vezes aí fazendo e nem perceber e aí passou o tempo porque gosta muito e Sim. vai se esgotando, né, e aí deixa a família de lado, deixa a atividade de lazer de lado, deixa a atividade física só no trabalho e aí vai se esgotando mesmo, né, vai queimando. Sim. Agora, o que eu li alguma coisa em relação é que você de imediato não apresenta alguma mudança na capacidade de produzir aquele trabalho. Você continua produzindo com qualidade, mas internamente você vai despedaçando, é isso? Sim, sim. Os sinais vão sendo pouquinhos, né? Então, começa um cansaço físico, é normal, eu durmo e tudo passa. Ou não durmo, né? Vem a insônia, então eu preciso de mais um tempo, descanso, mas não é só isso. Sim. Né? O tempo vai passando, o esgotamento vai aumentando e aí é confundindo muito, né? Com o que é normal e o que não é normal. Claro. Né? Um estresse normal, um estresse crônico. E aí vem a síndrome. Professora, você enquanto indivíduo, enquanto trabalhador, acaba percebendo ou são as pessoas que estão no entorno que vão te indicar, falar, olha, talvez esteja acontecendo alguma coisa errada com você? Pois é, são as pessoas em entorno, porque você, quem faz burnout é quem gosta do que faz. Quem não gosta do que faz, quem não está realmente comprometido com o que faz, não faz burnout, Sim. porque não se envolve. Né? Então, você mesmo estando cansado, você vai. As pessoas que estão ao teu redor que vão percebendo a tua irritação, a tua intolerância, a tua capacidade vai baixando. Né? Então, as pessoas que vão percebendo, e elas querem te mostrar isso, mas você não quer enxergar, porque é muito difícil você aceitar que você está com burnout. Sim. E lembrando, né, que um dos maiores desencadeadores do burnout são as relações interpessoais. Então não é à toa que são policiais, professores e profissionais da área de saúde que têm burnout, porque eles demandam uma relação interpessoal muito grande. Claro. Então não é à toa que a pessoa também vai fazendo um isolamento social, né, porque ela vai não suportando mais as relações sociais. Né? Então não é à toa. E como ela falou, o burnout ele vem silenciosamente, ele vem aos pouquinhos. A gente tem 4 dimensões do burnout. Até você chegar na dimensão mais que acabou com a tua realização profissional, você tem outras que vai te corroendo enquanto pessoa. Primeiro fisicamente, né? Depois emocionalmente, depois na tua produção. Até você chegar naquele ponto, assim, que, eu não sirvo mais para trabalhar. Sim. Esse é o grau máximo. Esse é o grau máximo. E tem pessoas que chegam num ponto que elas não conseguem mais trabalhar na função que elas estavam, nem em nenhuma outra. Mas por não achar gravíssimo. que é capaz daquilo mesmo. Não, por chegar num ponto de esgotamento e doença mental, porque o burnout, ele traz doença mental. Ele traz. Ele traz doença física, porque toda doença que vem do estresse, ela pode ter N manifestações. Então, ela pode vir no coração, ela pode vir na hipertensão, ela pode vir no fígado, no estômago, ela vem como um câncer, ela vem neurologicamente, então pode ter N. E também do ponto de vista mental. Sim. Então, você pode desenvolver, sim, depressão, você pode chegar a uma psicose, tudo desencadeado pelo burnout.
Tem um tempo em que isso costuma acontecer ou é bastante variável? É variável. Depende de pessoa por pessoa. Por quê? Depende do ambiente de trabalho, porque você tem as condições do ambiente de trabalho que colaboram, né, para você ter o burnout, e depende de questões internas. Aquela questão da resiliência. Sim. Tem pessoas que vão suportar mais. O que é esse suportar mais? Não é porque ela é mais forte. Digamos que ela é mais estratégica. Sim. Né? Porque a situação está ali. É a forma como ela enfrenta aquela situação que vai levar para o burnout ou não. Sim. Né? Então, são aqueles recursos de enfrentamento que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, cada um desenvolve do seu jeito, e que vai funcionando ou não. Quando o meu recurso funciona, eu não faço burnout. Quando o meu recurso não funciona, eu faço burnout. Sim. Né? E aí o tratamento tem que ir por aí mesmo. Claro. Né? Agora, Leonardo, é possível a gente relacionar um possível aumento de diagnósticos com a crise que a gente passa? Porque, de repente, o patrão está mais em cima, está pedindo maior produtividade, o trabalhador, o funcionário, tem medo de falar sobre uma questão de saúde, de repente física e emocional, por conta de perder o emprego e vai esgarçando essa relação. É possível falar, né, fazer essa relação? Eu que sou representante da sociologia aqui um pouco, né? Pensar um pouco desses caracteres do último momento, dos últimos 10, 15 anos, que estão produzindo uma visibilidade para o desgaste profissional, né? Como bem a professora disse, né? Cada um tem uma estratégia específica para lidar com esse contexto e cada um tem uma relação com seus traumas, com seus desejos, que é singular, que na clínica a gente vai tentar estabelecer pontos em comum e que isso emerge e a pessoa consiga lidar com as suas dificuldades. Mas do ponto de vista sociológico, dá para pensar que desde a redemocratização do Brasil, com avanços e recuos, a gente está passando por um processo de regulamentação da desregulamentação. Sim. Então, a gente está regulamentando alguns setores profissionais que ele possa não ter algum tipo de regulamentação. E esse processo está desencadeando mais competitividade, mais desgastes profissionais em algumas classes, né, inclusive com alguns sintomas sociais bem claros, como desgastes nos sindicatos, e assim vai. Mas eu acho que tem outras questões que envolvem quando a gente pensa esse limite, como você bem disse, da relação entre a minha intimidade, a minha esfera privada e a minha esfera pública, meu trabalho, e assim vai. Primeiro, né, quando a gente pensa no burnout e essa visibilidade, a gente tem que ter em conta que a maioria da população brasileira não consegue estabelecer esse limite, nunca conseguiu e está esgotada profissionalmente, né? Sim. Se a gente pensar na base da pirâmide socioeconômica brasileira, que está ali a mulher negra, que está ali trabalhando em casa, fazendo quitute, vendendo na rua, e ela está com esse ofício desde o império, né, que indo para o espaço público, essa relação não é estabelecida, né? Porque o trabalho doméstico e os filhos dela são empregados nos afazeres dela, ela vai para a rua e esse limite não é posto e ela tem também o desgaste emocional, físico estabelecido pelo processo de sofrimento do seu trabalho. Sim. E quando a gente às vezes fala síndrome de burnout, relação público-privado, talvez a gente deixe de fora essas categorias profissionais que não conseguem estabelecer esse limite, né? Mais do que isso, a gente às vezes está visibilizando nos últimos 5 anos, mas a gente esquece também que desde a redemocratização, então, trabalhadoras domésticas têm esse esforço de regulamentar a sua desregulamentação, trabalhadores de telemarketing que estão invisibilizados, profissionais de segurança privado que são totalmente desqualificados, não têm uma formação adequada e são terceirizados, e assim vai. A gente tem uma gama de profissionais que também tem, digamos assim, o seu direito de ser reconhecido como sofredores no seu labor, que não necessariamente tem relação entre público e privado, que às vezes são obscurecidos, né? Claro, que a gente precisa trazer à tona que as jornadas de trabalho não necessariamente ela corresponde a uma relação entre espaço doméstico e espaço privado, espaço público, assim como as mulheres, né? Das nossas dificuldades para se pensar em igualdade salarial, pensar em igualdade, é porque a mulher ela tem dupla jornada.
Sim. Né? Então, ela tem o desgaste físico, emocional do seu labor no espaço público e em casa ela também tem outro tipo de desgaste público, desgaste físico, que, enfim, que aflige ela e também muitas vezes ele não é silenciado. Sim. Então, às vezes as categorias clínicas, ela obscurece alguns agentes sociais que estão passando por processo semelhante, mas não conseguem se enquadrar nessas convenções, desses sinais que se mostram a público. Sim. Agora, Ingrid, pelo que eu entendi, a gente ainda vai aumentar diagnósticos de burnout, porque não se tem feito nada para melhorar, por exemplo, relações de trabalho. A gente está caminhando, parece que no sentido oposto. E daí, nesse sentido, quem são os profissionais que vão ter que lidar com isso tudo? Pensando no tratamento, né? Então, é a psicoterapia e é o medicamento, né? Então, seria o psiquiatra. E eu acho que quando você fala assim desse aumento, eu acho que até é porque é confundido até o diagnóstico, né? Eu gosto do meu trabalho, estou fazendo tudo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, vou desgastando, as pessoas estão falando isso, não vou procurar um tratamento, não vou buscar um psicólogo, para quê? Psiquiatra, né, pensando no medicamento, que muitas vezes é o uso de antidepressivo, um ansiolítico, então acaba ficando de lado mesmo. E pensando numa prevenção, uma psicoterapia, né, essencial. Sim. Muita gente tem procurado terapia, e a terapia também é uma forma de talvez você trabalhar isso. Sim, né, é até uma prevenção, né, pensando no autoconhecimento, né, de às vezes nem entender ainda que tem algum sintoma e vai buscar psicoterapia por um outro motivo e aprende, reconhece que tem ali alguma questão no trabalho que tem afetado, né, diretamente as relações. Sim. Professora, o caminho é por esses profissionais. O SUS oferece esse tratamento? Então, Como fazer? Eu gostaria até de complementar um pouquinho o que ela trouxe. Claro. Né? Porque assim, a gente tem o tratamento que muitas vezes é necessário, a medicação sim, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes e aí você tem que entrar com psiquiatria. A psicoterapia, né, focando justamente em você desenvolver recursos de enfrentamentos que não foram efetivos, você tem que desenvolver os efetivos, mas o protocolo do burnout, ele precisa ser um pouquinho mais amplo, né? Porque a gente precisa trabalhar como um todo, porque o burnout, infelizmente, ele não vai afetar só a esfera profissional. Ele vai afetar a vida social, a vida familiar, a vida conjugal, afeta tudo. Então, a gente tem que porque nós somos, né, feitos de compartimentos. Então, a gente tem o comportamento social, o profissional, o familiar, o conjugal. Então, a gente tem que tratar todos esses compartimentos. Sim. Então, hoje é muito importante a gente fazer um protocolo. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele funciona. Né? Que a gente vai trabalhar com meditação, com psicoterapia. A psicoterapia é o eixo. Como a professora Ingrid falou, é o eixo. Né? Porque se a gente não desenvolver o recurso de enfrentamento adequado, não vai melhorar. Claro. Né? Vai continuar sempre naquele desencadeador. Mas também trabalhar nas outras esferas com relaxamento, com meditação. A meditação está muito em moda, né? Mas é muito importante a gente saber por que usar a meditação. Né? Não porque está na moda, mas quais são os efeitos da meditação nesse processo de regeneração. Sim. Né? E trabalhar com a questão artística. Todos nós precisamos desenvolver essa questão artística, trabalhar com o controle, com administrar o estresse, com administrar a sua carga horária, né? Com você alimentar o teu intelecto, não importa qual seja a sua profissão, você precisa alimentar o seu intelecto, porque você vai trabalhando, você vai se esvaziando, E um eixo que eu também considero fundamental é o hobby, né? Por quê? Porque a gente, você pode ser psicólogo, mas você gosta de cozinhar. Sim. Então, eu estou agora atualmente com um paciente que ele era bancário, tinha um altíssimo cargo bancário, né, entrou num burnout gravíssimo. Ele não veio me procurar por conta do burnout, ele veio me procurar porque ele estava tendo uma perda fetal. E aí eu vi que ele estava com burnout. E hoje ele foi para a área de gastronomia. Porque ele desenvolveu um burnout tão grave que ele não conseguiu ficar lá e foi para a gastronomia e está feliz da vida. Né?
como que se chegou nessa gastronomia? Na verdade, no início do tratamento, se elegeu como hobby. Então, o hobby, muitas vezes, ele te dá a saída para você sair de todo aquele contexto, né? Porque, como o Leonardo falou, a gente está num mundo extremamente competitivo. E o burnout não começa no trabalho, né? Começa nas escolas. A gente vai pegar os nossos alunos de ensino médio, sim, o terceiro, o segundo médio, eles estão perdidos, doentes, né? Por quê? Porque estão naquela pressão já de terminar o médio, de entrar na faculdade. Aí eles já entram na faculdade com burnout, sim, né? Então, assim, é uma coisa que vem vindo. E se a gente pensar, eu vou um pouco mais para trás, porque, assim, se a gente pensa que o maior desencadeador de burnout são as relações interpessoais, o que é o bullying? Sim. Né? As crianças de 2, 3 aninhos estão sofrendo bullying. Então, assim, a sociedade está doente, a sociedade precisa ser tratada. Com certeza. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.